Depois de 2 anos presa, Débora foi para casa, saiu do presídio de Rio Claro e foi para Paulínia. 2 anos. Por 2 anos, dois meninos de 7, depois 8 anos, né? 10 anos, dois meninos foram dormir sem a mãe. Acordaram de manhã sem a mãe. Por 2 anos. Grande parte desses 2 anos presa sem sequer denúncia a Débora, por ter escrito com batom numa estátua de granito, que foi limpa imediatamente. Ter escrito uma frase pronunciada por um ministro do Supremo: perdeu Mané. Uma frase que não engrandece nenhum ministro do Supremo, né? Uma vulgaridade. Aí as pessoas, alguns dizem, puxa, finalmente a compaixão, a benevolência, né? Aquela frase em latim que eu já citei aqui, gratia et justitia. Ah, finalmente veio a graça. Não, foi crueldade. 2 anos, dois meninos foram dormir sem a mãe. Acordaram sem a mãe. E a mãe cabeleireira não trouxe a sua parte do sustento da casa por 2 anos. E agora está em casa presa a uma tornozeleira, por ter escrito com batom uma frase do ministro do Supremo. O Brasil inteiro está com batom na mão. Chocou. Chocou porque chegou um ponto. 14 anos foi o voto do ministro relator Moraes, acompanhado pelo ministro Dino. Aí o ministro Fux ficou tão escandalizado que pediu vistas para ver o que podia fazer. E declarou na frente de todos eles que por baixo da toga há um ser humano que pode cometer erros. Foi a forma delicada de dizer que havia erro de crueldade, que é o antônimo da compaixão. E eu vejo outra declaração do mesmo ministro autor da frase perdeu Mané, que me deixa boquiaberto. Pelo menos os da minha geração devem estar todos de queixo no chão. A frase é, eu anotei aqui, porque é incrível. Aspas. A não punição desse episódio pode fazer parecer que na próxima eleição quem não estiver satisfeito pode pregar a derrubada do governo eleito e pode invadir prédios públicos. Não é bom para a democracia nem bom para o futuro que prevaleça esse tipo de visão. Ou seja, um juiz está antecipando a decisão, que vai punir. Eu nunca vi isso. Eu nasci em 1940. Eu só ouvi falar que juiz não podia fazer isso. E a punição é para que, no futuro, ninguém faça parecido. Muito claro. Anunciou a punição inevitável, né, para evitar a repetição suposta, futura, de invasões. É aquilo que todo mundo sabe, que já está escrito que vão condenar Bolsonaro, já está escrito, está decidido. Só é preciso agora percorrer o rito para tentar justificar para eles próprios, porque para o mundo exterior não há neurônio que aceite. Criando um rito, criando pretextos, não tem provas, tem pretextos de um fato que não aconteceu, para tirar Bolsonaro, para impedir que os brasileiros votem em Bolsonaro. Assim como tem tirado o voto de milhões de eleitores, foi o caso dos eleitores do mais votado do Paraná, por exemplo, Dallagnol. Simplesmente anularam os votos dos eleitores, dizendo que não podia. Tenho amargo mau cheiro da vingança, tudo isso. Mas Dr. Freud explica, eles se convencem que estão aplicando democracia sem seguir o devido processo legal, sem obedecer à Constituição, o juiz natural, o amplo direito de defesa, né? Porque a Débora não podia estar no Supremo
Ela não é ministra, não é senadora, não é presidente da República, ela é cabeleireira. Ela é cidadã comum. Aliás, uma cidadã comum deu uma lição grande para os republicanos, lá num auditório dos republicanos. A cidadã Tereza Vale, mãe de um sujeito que fugiu para o exterior para não estar no presídio, porque ele estava lá no 8 de janeiro. E ela cobrou do presidente da Câmara as promessas que ele fez no dia da posse, de fazer cumprir a Constituição, devido processo legal, etc, etc. Depois, ele ainda fez um discurso dizendo que não tem perseguido político, não tem preso político, está tudo normal na democracia brasileira. E ela cobrou. Foi retirada do local. E ela, na simplicidade de cidadã comum, deu um exemplo para jornalistas que estão traindo a sua raiz, os seus princípios, que estão fingindo que não veem, aqueles que juraram defender a Constituição e que não estão defendendo, a OAB Nacional, que está calada. Que vergonha! Enfim, tudo isso está acontecendo na nossa cara. Não sei, tem gente interpretando, levaram um susto porque aí arquivaram o processo de Bolsonaro do cartão de vacina. Porque disse o Paulo Gonet, procurador-geral da República, que apenas o depoimento do coronel Mauro Cid não vale. Não vale para o cartão de vacina, vale para o resto, que já está tramitando lá, já virou réu, com base nisso. E nos telefonemas, numas trocas de gente sonhadora, vou fazer, vou acontecer. Né? Só na saliva. Mas, enfim, é isso que a gente está... Esses tempos a gente está vivendo. Né? Jornalista que ameaça. Tem jornalista ameaçando deputado. Na hora do comentário, ameaça deputado. Olha, se vocês votarem pela anistia, o Supremo vai pegar vocês. Quer dizer, o Supremo tem o potencial de pegar, mas não pega. Está só esperando para ameaçar, manter em cima da cabeça do deputado uma espada de Damocles. Né? Estão afirmando isso. Eu nunca vi. Estou vendo coisas que eu nunca vi antes. Né? Inclusive, quanto ao deputado Van Hatten, que tem que ser punido, porque usou as palavras dele na tribuna. Jornalista não acredita mais na Constituição. Acha que o artigo 53 não existe, porque o Supremo apagou em vários casos. São invioláveis deputados e senadores por quaisquer de suas opiniões e palavras. Quaisquer. Em qualquer lugar, onde for. Qualquer palavra. É o que está escrito na Constituição. Não é nada relativo, é absoluto. Não tem nenhum mas ou nenhum se. Não tem. Bom, mas vamos em frente. A propósito, né? É o primeiro caso, a gente tem que considerar isso. É o primeiro caso em que se individualizou um suposto crime. Tinha uma foto da Débora pichando, digamos assim, né? Passando batom na estátua de granito de Têmis. Mas não é a única. Nós temos imagens, todos vemos imagens de gente lá dentro do palácio recebendo água do general G. Dias, sendo conduzido pelo general G. Dias muito solicitamente, por aqui, por essa porta, quebrando coisas, né? Gritando, sujando. Tem imagens. A gente quer saber quem são essas pessoas e como elas vão ser punidas por destruir o nosso patrimônio, patrimônio do público. Tudo aquilo lá é do povo brasileiro. Não é de políticos, nem é do presidente da República, é da presidência, mas a presidência também é do povo. É um órgão de serviço do povo. É o órgão que
abriga o primeiro mandatário da nação. Os 212 milhões de brasileiros são os mandantes. Não é? Isso é democracia prática. Bom, e agora a gente tem mais um capítulo, né? O ministro Moraes chama para si um processo que estava lá na primeira instância. Tem gente dizendo que já transitou em julgado, eu não sei. Isso eu não sei. Do Gilberto Kassab. Porque o partido do Gilberto Kassab está coeso em torno do que a maior parte da população brasileira quer, que é uma anistia para esquecer isso. Como me disse, vou repetir aqui, palavras de Leonel Brizola para mim, quando voltou do exterior. O que é anistia, se não esquecimento? Vamos esquecer o passado e construir o futuro. Ele disse isso. E foi dada anistia para todo mundo, para esquecer, para tocar para frente o país. Mas esse país está preso ao passado. E um passado imprevisível. Como disse Pedro Malan, a gente sobe um degrau, acha que subiu, mas logo cai dois. É uma vocação para o masoquismo, para fazer mal para si próprio. Difícil de entender, né? De Lisboa, Alexandre Garcia.